Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Hoje é feriado, 1º de maio, primeiro dia do mês de maio. Eu quero deixar uma pequena reflexão para todos nós. Quero antes parabenizar a todos os trabalhadores, que o Senhor dê a toda capacidade para lutar, para labutar. A palavra de Deus diz que com suor do rosto comereis e feliz sereis. A todos vocês que têm suado a camisa, que têm vestido o uniforme da empresa aonde vocês trabalham, receba o meu parabéns por vocês estarem trabalhando. Após esta reflexão, eu estarei orando pela nossa irmã Gislaine. Ela mora em Marechal Deodoro, Alagoas, e pelo seu esposo Anacleto. A palavra que eu escolhi hoje está no livro de Mateus 7, verso 21. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Repetindo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito bem, amados. Eu quero dizer que a salvação ela é ofertada gratuitamente a nós. Quando falamos sobre salvação, existe no meio do cristianismo diferentes correntes de pensamentos. E um dos pensamentos mais defendido é um pensamento do Calvino. O calvinismo diz que ele fala sobre a predestinação. E muito cristão tem defendido a predestinação, dizendo que as pessoas já nasceram predestinadas a ser salvos. O pensamento de predestinação diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas existe também outra linha de pensamento. Segundo alguns cristãos, pensa que podemos perder a salvação por qualquer motivo. Que a salvação pode ser perdida. Então, eu quero pegar esses dois pensamentos e trazer algumas passagens bíblicas que dá respaldo bíblico para esses pensamentos. Nós encontramos na Bíblia vários versículos comprovando que a salvação é eterna. Livro de João 3, verso 15, ele diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que crê em Cristo tenha a vida eterna. No livro de João 5, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. No livro de João 6, verso 47, está escrito assim: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna.
Então, existem 3 passagens falando que basta crer para termos a vida eterna. Então, existe versículo que comprova que a salvação fala sobre a salvação eterna. Agora, por outro lado, há passagens que dizem que podemos perder o galardão. Quando olhamos a parábola das 10 virgens, veremos que 5 nécias foram deixadas de fora das bodas. No livro de Mateus, capítulo 25, verso 1 até o 13, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Diz que 5 era prudente, 5 era nécia. 5 era tola. As prudentes levaram azeite de reserva para suas lamparinas. As nécias, as imprudentes, não levaram nada. E quando chega a meia-noite, o noivo se apresenta. Ouve-se o anúncio de que o noivo estava se aproximando. As virgens levantam, preparam sua lamparina. As prudentes tinham reserva de óleo e as nécias, as suas lamparinas não funcionavam, tinha acabado o óleo. E por ser nécia, por ser tolas, elas foram deixadas fora da bodas. Não participaram da bodas. Na parábola dos talentos, nós vemos que Jesus conta que foi entregue talentos para alguns e alguns deles foram e multiplicaram os talentos. Mas teve um servo que ele só tinha um talento e ele escondeu aquele talento, deixando de multiplicá-lo. E quando chegou o momento de acertar a conta com o Senhor, ele entrega o único talento que ele tinha recebido, dizendo que ele sabia que o Senhor era um homem que colhia onde não plantava, e por medo ele escondeu o talento, entrega o talento, e o senhor daquele servo diz: olha, você sabendo que eu era dessa maneira, por que você não colocou no banco então? Pelo menos quando eu voltasse, eu teria o juro. Mandou arrancar o talento daquele servo que não fez nada, nunca trabalhou na obra do seu senhor, e mandou que jogasse ele nas trevas exteriores, onde haveria gemido e ranger de dentes. Isso está no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30. Então, algumas pessoas dizem, isso quer dizer que a salvação está perdida para pessoas quando não faz nada em prol da obra de Deus? Existe uma defesa dizendo, você pode perder a sua salvação. Seria isso verdade? Eu quero responder, amados. Não, amados, não é verdade. Porque a palavra de Deus nos mostra que a partir do momento em que Deus nos deu sua vida eterna, Ele não a toma de volta. Deus não toma aquilo que Ele te deu de volta. Porque Jesus disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Em João 3,7. Então, quando cremos em Jesus, nós nascemos de novo, temos novo nascimento. Isso é um fato consumado. Isso não pode ser alterado
mesmo que venhamos cometer pecado. Agora, entretanto, existe na Bíblia a visão e a revelação do galardão, no qual nós teremos direito a galardão, a recompensa pela nossa fidelidade. Existe isso na Bíblia, que existe galardão, reinos, existe uma entrada na Nova Jerusalém, a eternidade futura para viver ao lado do Senhor. A salvação está garantida para todos aqueles que crê no Senhor Jesus. Mas os galardão, as recompensas, isso nós podemos perder. Existe o galardão. Existe o reino milenar, que está em Apocalipse 20, verso 6. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João 3,5. Logo, a entrada no reino de Deus é por meio do novo nascimento, da água e do Espírito. Esse novo nascimento, ele ocorre imediatamente ao crermos em Jesus, ao aceitarmos a Jesus. Agora, em Mateus, nós vemos a expressão reino dos céus. Então, existe o reino de Deus e o reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus. Em Mateus 7, verso 21. Essa passagem diz respeito à entrada no reino milenar. Isso é para que os crentes verdadeiros, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e fazem a sua vontade, eles farão parte do reino milenar de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, ao crermos no Senhor, nós entramos no reino de Deus. E se hoje vivemos a realidade do reino dos céus, quando chegar o milênio, receberemos o galardão. Entraremos na manifestação do reino dos céus. Portanto, o galardão nós podemos perder. A salvação não. Uma vez você aceitando a Cristo, o próprio Jesus diz que aquele que se ajunta com ele se torna um espírito nele. E Satanás não pode tocar essa pessoa, porque ele está marcado com a marca de Cristo. Essa pessoa recebeu a marca de Cristo, não pode ser tocado por inimigo de Cristo. Então, fazer parte do reino de Deus, nós já fazemos como igreja de Cristo. Agora, o reino dos céus, a entrada, fazer parte do reino milenar de Cristo, receber o galardão, morar na Nova Jerusalém, na cidade onde os rios são de ouro, os muros de cristais, onde poderemos ter coroas, onde poderemos ter um novo nome, onde podemos ser chamados de sacerdote de Cristo, onde podemos ser coroados com a coroa de glória. Isso nós corremos risco de perder. Então, ao aceitarmos o Cristo, nós entramos no reino de Deus por meio do novo nascimento, que é da água e do Espírito, que ocorre ao crermos em Jesus. Agora, em Mateus, capítulo 7, verso 21, essa passagem diz da entrada no reino milenar.
Irmão, ao crermos em Deus, ao crermos no sacrifício de Jesus, nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós vivemos essa realidade como igreja. Portanto, o reino dos céus, ele engloba a era atual da igreja e a era vindoura no reino milenar. Hoje, no viver da igreja, estamos na realidade do reino de Deus. Nós já estamos vivendo aquilo que é prometido, que nós fazemos parte de uma geração salva pelo sangue redentor de Jesus. Mas ainda não é manifestado. É como se nós estivéssemos aguardando. Por isso que a Bíblia diz que Cristo nos deu o selo do Espírito Santo como sendo uma garantia de que aquilo que iremos receber futuramente. Ele nos dá o selo do Espírito Santo como uma garantia. Então, hoje nós estamos aguardando o reino dos céus ser manifestado na volta de Jesus. Quem participará dessa manifestação? Somente aqueles que vivem a realidade do reino de Deus hoje. E por essa razão que Jesus falou, nem todo aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, nós devemos buscar fazer a vontade do Pai. E dessa maneira, nós ganharemos o galardão e reinaremos com o Senhor. Quando isto ocorrer, eu não sei, porque aguardamos que o Senhor retorne com alarido de soar de trombeta. Quando o Senhor voltar, ali os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão vivos serão transformados. O seu corpo mortal receberá um corpo glorioso, um corpo espiritual. E a Bíblia diz que nós subiremos com as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E aí o Senhor voltará e estabelecerá o seu reino milenar, onde ele reinará por 1000 anos. E nós, se permanecermos firmes até lá, seremos galardoados, sendo alguns declarados sacerdote de Cristo, outros declarados como rei, outros receberão uma pedra como recompensa, outros receberão coroas de honra, outros receberão um novo nome. Mas tudo isso continua um mistério para cada um de nós. Devemos aguardar, confiando que Deus ele vai cumprir sua promessa em nossa vida. Muito bem, amados, eu quero orar hoje ao pedido da nossa irmã Gislaine, que mora no Marechal Deodoro, em Alagoas, e pelo seu esposo, irmão Anacleto. Grande e poderoso Deus, hoje eu trouxe uma pequena mensagem de reflexão para os dias dos trabalhadores, porque nós somos operários do Senhor. Nós aguardamos nossa recompensa, nós aguardamos nosso galardão. Eu sei que no momento da vinda do Senhor Jesus, todos nós seremos agraciados com tua graça, com teu poder e com tua misericórdia divina. Então, Pai, eu oro nesse sentido, pedindo que o Senhor mantenha sobre nós esse galardão, que nós não venhamos perder o galardão prometido para cada um de nós. Eu oro também pela nossa irmã Gislaine, que mora em Alagoas, pelo seu esposo Anacleto, Pai. Ela pediu que eu apresentasse ela diante de Ti. Eu não sei o que está ocorrendo na vida da Tua serva, mas o Espírito Santo, aquele que tudo sabe, que conhece, o nosso assentar e o nosso levantar, nesse momento pode estar, Senhor, abraçando Tua serva com um abraço divino, com Tua graça. Ó Deus, eu Te agradeço e Te louvo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.